tá vendo? Se eu colocar para inverter, ele muda ali, ó, inverteu o sentido, e se eu aperto V, ele volta para a velocidade de track. Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu estou aqui na minha oficina para trazer para vocês um vídeo sobre um assunto que a galera está me procurando, tá pedindo nos comentários dos vídeos, tanto nesse canal Engenharia de Versão, quanto no outro canal, que eu tenho um vídeo semelhante nos dois, que é sobre a motorização caseira que eu fiz para o meu telescópio, tá? Então aqui está o telescópio, ali embaixo a motorização caseira, certo? Eu estou aqui na minha oficina e ela está muito bagunçada, galera. Então, por favor, vocês abstraiam a bagunça para a gente conseguir prosseguir aí, tá? Quem tiver toque, cuidado. É uma advertência ao vídeo. Então, galera, vamos lá. Como é que é o sistema, tá bom? Eu utilizei Arduino, vocês estão vendo aqui na tela, ao fundo, o software que eu utilizei para fazer a motorização. E do lado que vai estar aí para vocês, do lado direito da tela, eu utilizei, seria a interface serial desse software para a gente controlar ali o motor. Então eu estou utilizando um motor de passos e aí eu fiz uma caixinha aqui, ó, tá? Então vamos lá, vou apresentar para vocês aqui o sistema, tá? Vamos lá. Na caixinha aqui, ó, vocês já podem verificar que tem informações aqui, né? Essas informações são do cabo que eu estou utilizando, tá? Porque eu estou utilizando um cabo de rede que está conectando o Arduino, né, a ponte H que eu estou utilizando, ao motor de passos e ao ventilador, porque o motor de passos esquenta, então preciso utilizar uma ventoinha para esfriar ele. Então vamos lá. Esses aqui, ó, são os pinos que eu estou usando, né? Pino de 1 ao 8. Essa aqui é a cor que eu estou utilizando no cabo de rede: laranja, branco, laranja, azul, branco, azul, vermelho, branco, vermelho, marrom, branco, marrom. E aqui são os pinos do motor de passos que eu identifiquei. Então, a primeira bobina 1 e 2 e a segunda bobina 3 e 4. E o motor de passos, eu não sei se vocês lembram, como é que a gente comanda ele? Seria tipo polarização, positivo, negativo. Nessa bobina, inverto essa bobina, inverte essa bobina. E aí o motor vai fazendo os passos deles. No caso específico desse motor, né? Porque tem alguns motores que você comanda direto a bobina e aí você fica batendo de bobina em bobina e você não inverte. No caso desse meu, você precisa inverter as bobinas. Aqui dentro eu tenho o que? Aqui dentro eu tenho o Arduino Uno, que está fazendo a interface serial para a gente todo o controle. E aqui eu tenho a ponte H, tá? E a ponte H, verifica que eu coloquei ela na saída da ventoinha da fonte ATX. Por quê? Essa aqui é uma fonte ATX de computador, tá? Que eu estou utilizando. Porque a ideia é resfriar aqui o trocador de calor da ponte H também, tá? Então, eu saio com o meu cabo de rede, tá? E eu fiz o cabo de rede justamente para isso aqui, ó. Porque eu posso desconectar ele. Então, quando eu desconecto aqui, olha lá, desconectei o meu sistema do sistema de motorização. E aqui conecto de novo, já volta a funcionar o sistema de motorização. Isso para transportar e para guardar o sistema, né? Aqui eu utilizei um Borne Sindal, as posições identificadas do motor, tá? E ali o ventilador, certo? Nesse sistema aqui, eu estou utilizando uma engrenagem CNC de 120 dentes e lá dentro uma engrenagemzinha que está no motor de passos que é de 25 dentes, se eu não me engano. O motor de passos eu prendi aqui num sistema que eu construí, tá? Eu comprei essa engrenagem e ela veio com um furo menor do que eu queria, do que eu precisava. E aí quando eu fui fazer o furo ele ficou fora do centro. Então
ela precisa que o motor desloque um pouco para frente e para trás. E para isso eu criei aqui essa estrutura, certo? E nessa estrutura aqui eu consigo fazer com que o motor desloque aqui, ó, né? Ele corra para frente e para trás e aí compensa essa oscilação que eu estou tendo aqui. Um detalhe, pessoal, eu estava tendo um problema que estava duro para rodar aqui a engrenagem e acabou que o problema era no tripé, tá? Então eu vim aqui, abri aqui a engrenagem do tripé onde tem uma rosca sem fim, né? E aí eu reposicionei ela e ficou bem legal. E agora o motor de passos funcionou de novo, porque ele não precisa ter força, né? Porque está equilibrado o peso do telescópio. Então, galera, antes da gente ir para a parte do código e verificar o que foi implementado, vamos dar uma olhada aqui como que esse software funciona, tá? Eu vou deixar esse software disponível para vocês no link da descrição do vídeo, tá? Então vocês vão conseguir baixar eles aí do Google Drive. E vamos verificar. Então a interface que eu fiz, ela tem uma interface em que você seleciona a velocidade. Tudo que você for escrever deve estar em letra maiúscula, senão o software não vai identificar. Então, assim, esse 673 foi um valor que está mostrado ali no cálculo do programa, como que você encontra ele, tá? Porque vai depender do seu tripé, vai depender da engrenagem que você está conectando com o motor de passos e da engrenagem do motor de passos, tá bom? Então esse é um número encontrado lá, tem a fórmula dentro do cálculo. Aí aqui a gente percebe que tem aqui, ó, digite A para alterar o tempo do passo. O tempo do passo, ele é um valor em que nós vamos manter a bobina do motor energizada, tá? Então, o que eu quero fazer aqui é uma economia de energia, porque você não precisa o tempo inteiro do passo ficar ativando o motor, porque assim que ele deu o passo, eu já posso desligar, porque como esse tripé ele está equilibrado, então você não precisa ficar segurando a carga que você está carregando. Então basta dar o passo e aí ele volta, você já libera o motor. Tá? Então esse tempo de passo é isso aqui. Se você quer girar ele bem rápido, a gente vai ver aqui, eu vou colocar esse passo em 5 milissegundos, tá? Tá tudo em milissegundos. Valor do passo mínimo, tá? Velocidade mínima. Isso aqui é uma função que a gente vai usar dentro dessa função track. E essa função track é a função seguinte: você posicionou o seu objeto no telescópio, você já está alinhado, está tudo certinho, você dá o track e aí ele vai começar a seguir esse objeto, tá bom? E aqui nós temos o sentido que é leste-oeste ou oeste-leste, tá? Que é o sentido que você vai querer rodar o seu telescópio. Isso vai depender se você está apontado com ele para o leste ou se você está para o norte ou para o sul. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui a função track, tá? Coloquei a função track e aí você perceba que ele está dando o track e é muito lento, né? Eu posso, se eu apertar J aqui, ó, vocês vão verificar que ele vai mostrar embaixo qual é a velocidade. Espera aí que a minha tela comeu aqui, ó. Tá aí. Ele vai mostrar para você qual que é a velocidade que você está utilizando agora no momento. Então eu vou colocar menos aqui, tá? A gente vai dando menos. Tem um tanto de menos. A cada menos ele vai reduzir 10 da velocidade. E aí, ó, se eu vier aqui J, ele já foi para 603. Então vem aqui mais menos ainda, ó. Cada menos ele vai diminuir 10. Depois de cada passo, entendeu? Então ele vai dar o passo primeiro, vai diminuir, dá o passo, diminui, dá o passo, diminui. Tá, e aí eu posso colocar o mínimo, tá? Já venho direto no mínimo. E ele vai ficar naquele passo de 100, tá bom? Então eu venho aqui sair, vou diminuir
esse intervalo de passo para 5, tá? E esse intervalo de passo tem a ver com o torque do motor também. Quanto menor o intervalo de passo, menor vai ser o torque do seu motor. E aí você vem aqui B e vou colocar 10, a velocidade mínima, para ficar melhor para a gente conseguir enxergar aqui na tela, tá? Então eu venho para a função track de novo. E agora na função track, sempre que você inicia, ele vai iniciar com quem? Ele vai iniciar com a velocidade que você colocou aqui, ó, o V, que é o 673, tá? Então eu entro aqui, track, e ele já entrou com aquele V, tá? Então posso colocar aqui mínimo, tá vendo? Se eu colocar para inverter, ele muda ali, ó, inverteu o sentido, e se eu aperto V, ele volta para a velocidade de track, tá? Então se eu coloco aqui a velocidade mínima, tá? E por que eu coloquei isso? Porque às vezes você está seguindo o objeto e por algum motivo, se a velocidade não estiver bem ajustada, o objeto vai começar a fugir. E às vezes você quer levar ele lá para cima da tela do seu computador que você vai estar acompanhando o objeto, e você quer de uma maneira rápida, aí você já vem com o M, chegou no ponto que você quer, você aperta o V de novo. Se você quiser parar, você aperta para sair, tá? Então, track, M, e aqui eu vou dar mais, ó, mais, e ó, tá vendo que esse mais não é mais velocidade, é mais intervalo entre os passos, tá? Então, o mais vai aumentar o intervalo do passo e vai diminuir a velocidade, o menos vai diminuir o intervalo e aumentar a velocidade. Se eu aperto o J aqui, ó, tá em 140 a velocidade do passo, e vocês verifiquem lá que o intervalo que a gente colocou para a bobina estar energizada foi de 5 milissegundos, tá? Então, às vezes, dependendo se o peso do telescópio não estiver bem equilibrado, o motor de passo vai ficar enroscado, não vai conseguir. Ele vai bater para ir para o passo, só que o passo não vai ser dado. Então, é aí que você ajusta isso. Mas se você deixar no 50, você vai usar o software, vai deixar no 50, não vai ter problema para você. Isso você vai ver depois. Com o tempo você vai mexendo nisso. Vamos lá então. Vou diminuir aqui de novo. Não sei se está dando para vocês ouvirem o barulho. Eu vou inverter aqui, ó. Tá? Inverti o sentido. Inverte o sentido lá. M de novo. Inverte o sentido. Tá? Velocidade. E aí ele volta para o 673. Isso aqui você pode ir ajustando aqui no software, tá? Você vai vendo, vai dando, por exemplo, tá com 673, e aí você vai lá, e ele está escapando da sua tela. Então você dá um menos, até chegar na velocidade que você perceba que, opa, essa é a velocidade que tem que estar para acompanhar o movimento da Terra. Você dá o J para ver a velocidade aqui embaixo. Visto a velocidade aqui, aí você sai e você aperta o V e corrige ela aqui. Então, um exemplo, vamos imaginar que fosse 100, tá? Agora, toda vez que eu der o tracking, ele já entra com a velocidade 100. Tá vendo? J já entra com a velocidade 100, inverte, tá? Se eu coloco aqui o mínimo, ele vai para 10. Se eu coloco o V, ele fica em 100, tá vendo? Então, mínimo e inverte aqui para não sair da minha posição lá. E V, J, ou seja, mandei o mínimo para 10 e agora foi para 100 e beleza, tá? Então vamos dar uma olhadinha no software, o que está desenvolvido lá dentro, para caso você queira alterar a programação. Então aqui, pessoal, são as várias revisões que eu fiz no software. Cada revisão eu vou colocando aqui em cima para eu saber o que eu mudei. E basicamente os cálculos que a gente vai fazer para saber qual velocidade que você vai usar, eles estão aqui, ó, tá? Então toda essa parte inicial do programa, ele está trazendo a fórmula, está trazendo os cálculos para você achar justamente os 673, que foi no meu caso, mas se você estiver usando engrenagens de tamanhos diferentes, o seu motor vai ser
a sua rotação vai ser outra. E tá. Aqui, ó, a gente fez um define que está definindo exatamente quais são as portas do Arduino que eu vou usar para comandar o motor de passos, tá? Então, é comando 1, comando 2, isso aqui seria... Tá, no caso, isso aqui é a ponte H, tá, pessoal? A ponte H, ela faz o seguinte. Cada comando que eu dou na ponte H, ela vai dar um sentido da corrente. Então, por exemplo, comando 1, eu vou polarizar na ponte H um lado da bobina e o outro lado vai ficar negativo. Se eu dou o comando 2, ele inverte. Então, aquele circuito de ponte H faz isso. Então, se eu comando, por exemplo, aí o 1 e o 2 é a primeira saída da ponte H, seria um motor. O 3 e o 4 seria outro motor da ponte H. Então, imagina assim, se eu comando o 3, eu vou sair positivo aqui e negativo nesse borne. Se eu comando o 4, ele inverte, tá? E o motor de passos, ele faz isso, né? Ele comanda um lado, aí depois ele volta invertendo, inverte, inverte, aí inverte, inverte. E é assim que ele vai dando os passos, tá bom? Aqui são algumas variáveis que a gente está usando, tá? Basicamente aqui o que vai fazer o programa funcionar aqui serão os passos, né, que são esses bits aqui. No caso, eu tive que criar esses outros bits aqui porque eu queria fazer o movimento do motor de passos ficar mais suave. A gente vai dar uma olhada lá. Então a gente entra, ele inicializa as variáveis. Então toda vez que o programa iniciar, toda vez que você conectar de novo a serial, ele vai voltar com esses dados aqui. Então se você quiser alterar esses dados, imagina que você achou valores diferentes para o seu sistema, então você muda aqui no settings do programa, tá? Aí a gente vem descendo, toda essa primeira parte aqui, olha, ela é com relação aos menus, tá? E aí você verifica que eu estou dando /N aqui, né? /N é pula linha. E se vocês olharem aqui na serial, tá vendo que eu tenho um espaço aqui? Se eu não dou o /N, isso aqui vai ficar navegando, ó, tá vendo? Cada vez que eu atualizo a serial, ele escreve algo novo, ó. Então aquele /N é para ele escrever algo novo e esse algo novo vai aparecer na sua tela como se ele tivesse parado, mas na verdade a serial ela está imprimindo de novo tudo. Então continua a serial. Vamos lá, aqui nessa parte ele está lendo os menus, então se de repente você quiser colocar um outro menu para você, é dessa forma aqui que você vai colocar, ó, tá? Então aqui você está vendo, ele pega a velocidade, ele recebe da serial os dados e aí depois aqui ele faz um parse int para pegar, porque tudo que vem da serial é uma string, né? Então é um caractere de texto. Então depois ele faz ele transforma em número para você mudar a velocidade. Aqui é outro menu, o menu que era o intervalo do passo, mesma coisa. E já vamos para o menu que é o track. Tá? O sentido, ó, verifique que quando a gente muda o sentido, ele muda o bit do sentido. E esse bit do sentido vai fazer a variação na parte do programa que dá o passo. Então nós estamos aqui no track, né? Entrou aqui na função track, certo? O T entrou na função track. Ele já seta o valor que ele vai utilizar para o valor que está a velocidade. Então, se você alterou o valor dessa velocidade, ele já vai alterar aqui também. E ele entra num looping. E esse looping vai acontecer até que você aperte o sair da opção do menu. Se você não apertar o sair, ele vai ficar nesse looping do track. Seria infinitamente, né? Até você apertar. Bom, a gente tem um ativa passo, tá? Esse ativa passo aqui é para mostrar que eu quero dar o passo, certo? A gente tem que ter ele porque eu ativo o passo e mando ele movimentar
Se ele está num sentido, ele vai para leste, ou se ele está no outro, ele vai para leste. Ele vai ou para leste ou para oeste, tá? Então, eu ativo o passo, ele entra, verifica em que passo que ele está, dá um passo e aí ele manda esse bit ativa passo para 0. Para quê? Para dentro da função do passo, ele não dá outro passo, tá? Então, vamos ver aqui esse movimento oeste, o que aconteceu. Dentro desse movimento oeste, que está aqui uma função, esses aqui são os passos. Vamos descer aqui, esse está comentado, provavelmente veio de uma atualização, eu comentei. Tá, então movimenta. Movimento frente, tá? Movimento frente é o movimento oeste. Então, tá vendo? Cada passo que ele dá, ele marca qual passo que ele está. Então, aqui, ó. Eu estou no passo 4 e tem o passo 4.1. Isso aqui foi a alteração que eu fiz para diminuir o ângulo de cada passo. Então, ele dá um passo bem pequenininho e aí fica mais liso o movimento dele. Então, ele dá o passo 4 e dá o passo 4.1. Então, quando ele entrou no passo 4, aqui estava ativo. Então, ele desativa o passo. Por quê? Porque ele já entrou, ele já vai dar o passo. Ele desativa o passo 4 e ativa o próximo, para falar para o programa o seguinte: se acabar aqui, se alguém pedir para sair nesse passo, o passo que ele parou é o 4.1. E aí ele manda o motor rodar no passo 4. Tá? Então tem uma função para cada passo. Tá vendo? Aqui ó, ele manda o motor rodar no 4.1, né? Que é um passo acima do 4. Tá? Se ele vai aumentando esses passos, né, que seria assim, passo 1, 2, 3, 4, volta, 1, 2, 3, 4, volta, e aí ele completa, para completar o círculo, né, para completar a volta inteira do motor. E aí ele chama a função passo, e aqui você vai vendo, né? Então ele ativa o 4.1, aí ele entra, desativa, depois ele vai para o próximo passo, ou seja, chegou no final que é o 4, ele volta para o 1. Tá? Isso ele continua o movimento para frente. E aqui ele vai no 4.1. Vamos ver o que a função 4.1 está fazendo. Ó, essa função 4.1 está fazendo o quê? Vamos pegar a função 4 primeiro. Passo 4. No passo 4, é só a saída 4 que está ativa. Tá? Então é só o passo 4 que está ativo. Todos os outros estão desligados, tá bom? Quando eu for dar o passo 4.1, o que ele faz? O 4.1 seria o passo 4 mais o passo 1. Então, no diagrama das bobinas, imagina assim, eu vou dar um passo. Imagina que meus dedos assim, o motor não está ativo. Então, ativei o passo 1. Se eu quero dar um outro passo, eu desligo um e ativo esse. Só que o passo fica grande. Então, o que eu faço? Eu ativo um, aí eu ativo esse. Então, a minha bobina está aqui, ó, o meu motor está alinhado aqui, com esse passo. Quando eu desligo esse e ativo esse, ela faz assim, certo? Isso aqui seria a orientação do campo magnético dentro do motor. Então, ó, passo 1, passo 2. O passo para deixar intermediário, ele faz o quê? Passo 1, então o campo magnético está aqui. Se eu ligo o 1 e o 2 junto, ele fica aqui no meio. Desligo o 1, ligo o 2, ele fica aqui. Ou seja, o movimento fica mais suave. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui, basicamente. E aí lá a gente tem o passo que vai para oeste, tá? Que é esse aqui. Então ele tem uma sequência de passos que vai fazer ele ir para o oeste, que basicamente é o passo 4, depois o passo 1, depois o passo 2. E o outro, que é o sentido inverso, ele vai pegar aqui, ó, o passo 4, aí ele vai para o 3.1, aí ele vai para o 3 aqui embaixo, tá? Ele vem aqui para o passo 3.
E aí não importa para onde, se você está invertendo o sentido ou não, porque todo passo que ele parar vai ficar memorizado aqui, ó. Então não importa, para o programa não importa, você não precisa guardar esse estado de que se você estava indo para frente, se você estava indo para trás e que passo ele está. Ele já memoriza o passo e aí quando você pedir ele já começa a trabalhar do passo que ele estava, né? Porque se você trabalhar do passo errado, o motor ele vai dar um tranco e vai atrapalhar o seu sistema, tá? Então, galera, o sistema é esse, tá? Então você precisa fazer o que agora? Você precisa ver o seu motor de passos e aí eu sugiro que você veja vídeos aí de motores de passo para você saber como é que liga, certo? Você identificando, nesse caso, que é um motor de passos com duas bobinas, então você identifica qual é a bobina, você identifica o sentido das bobinas, tá? Para você ver se você está fazendo o passo certo. Para identificar o sentido, você energiza uma, né, positivo, negativo, viu o passo que ela deu. Pega a outra, energiza positivo, negativo e vê se o passo voltou ou não. Se ele voltou, tá errado. Aí você tem que inverter isso aqui. A bobina aqui é de outro jeito. Então, positivo, negativo. Aí você deu dois passos. Aí você inverte aqui, negativo, positivo, certo? Para ver se a sequência de passos sua está certa. Sequência de passos está certa, coloca no Borne, faz aquela sequência que vocês viram lá no comecinho que está na tampa da caixa e vai funcionar. Beleza, galera? Eu fiz esse vídeo mais para explicar o programa. E aí, para vocês tentarem fazer, vocês procurem aí como utilizar a ponte H do Arduino, né, como ligar essa ponte H na fonte, como comandar ela com o Arduino. E aí depois vocês vão verificar como ativar o motor de passos com a ponte H. Feito isso, vocês vão fazer a extensão do cabo de vocês para ligar o motor de passos. Coloque a ventoinha lá. E na descrição do vídeo eu coloco o link para vocês baixarem este programa aí. Tá certo? Então, galera, é isso aí. Espero que tenha dado uma clareada para quem estava com dúvida no que tinha acontecido num dos vídeos que está aí no canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado e fui!